noite. Boa noite, Pati, minha irmã, mamãe, Lili, Giza. O som aqui não tá. Só vou botar o som aqui direitinho. Ficou melhor. O áudio tá bom? Vê se o meu áudio tá bom. Boa noite, Elza. Só me falem se o som tá bom. Boa noite, Débora. Tá bom. Minha irmã falou que o som lá tá bom. Mais uma segunda. Boa noite, Évila. Wanda, boa noite, meu amor. A paz do Senhor. Um início de semana abençoada. Mais uma segunda. Nós estamos aqui, né, juntos por um propósito, e hoje nós vamos falar disso, de propósito. É uma palavra que a gente usa muito, né? Falamos muito sobre propósito. E hoje eu fui começar a estudar, daria para fazer várias segundas de live sobre propósito. Boa noite, Angélica, Rafaela. Daria pra gente falar muitas segundas sobre propósito aqui. Muito assunto, muita coisa sobre propósito. Muita coisa Deus nos ensina sobre propósito. A gente vai falar sobre 4 coisinhas só hoje. Amém? Queria aproveitar e pedir para que vocês coloquem aí sugestão de um assunto para a semana que vem. Então, coloca aí, bota um assunto que você quer que a gente venha falar aqui na próxima segunda-feira, que tal? Hoje eu já estava pensando, né, quando acaba um tema, eu já fui perguntando a Deus sobre um outro tema, e veio ao meu coração a vontade de pedir a vocês para trazerem sugestões, tá bom? E acabei de convocar o Arthur aqui na semana do Dia dos Namorados, a gente vai fazer uma live juntos, tá bom? Então, quero orar com vocês nesse momento. Quero orar para que o Senhor venha falar conosco, venha ter liberdade, amém? Então, se você puder, aonde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais uma segunda, por mais uma semana, Pai, que se inicia. Te agradecer, Pai, pelas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por estarmos de pé, por estarmos, Senhor, com saúde, por estarmos, Pai, bem, em meio a tantas notícias, a tantas pessoas doentes. Te agradecer, Pai, pelas nossas vidas. Te agradecer, Senhor, pelas nossas famílias e te entregar, Pai, cada pessoa que está no leito do hospital nesse momento, cada familiar que perdeu alguém, algum ente querido. Toma o coração dos teus filhos, que teu Espírito Santo venha trazer consolo e conforto aos teus filhos nesse momento. Pai, te entregamos a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação e toda a terra em tuas mãos, Pai. Clamamos por ti, Pai, pela tua misericórdia, Senhor, por esse povo, pelo nosso povo, Pai. É isso que eu te peço. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor venha conduzir essa live, que o Senhor venha me usar como um canal para um propósito. Senhor, que seja de exaltar e glorificar o teu nome. Pai, eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Gisele, Sabrina, que foi entrando aí, Fabrícia não, eu falei Fabrício, mas é junto, é Fabiana que tá aí. Amém? Então hoje nós vamos falar, vou baixar um pouquinho aqui.
Depois eu boto lá esse louvor, tá? Que nem eu faço sempre. Depois da live eu boto o louvor lá pra vocês. E hoje a gente vai falar sobre propósito, né? Como eu coloquei lá na chamadinha, quem nunca se perguntou qual é o meu propósito? Por qual propósito eu fui criado? Eu acho que todos nós já fizemos essa pergunta algum dia. Qual é o meu propósito? Como eu descubro qual é o meu propósito? Como eu vou saber qual é o meu propósito? E aí eu vou trazer quatro pontos para a gente entender e descobrir o nosso propósito. Então, primeiro ponto sobre o propósito. Deixa eu dar só aqui boa noite para Michele, minha prima lá de Campos, lá de Dores Macabu. Beijo, prima, tá aí também. Então, hoje nós vamos falar sobre propósito. O primeiro ponto que eu quero falar com você sobre propósito. A primeira chave que nós temos que entender sobre propósito. Vou acertar aqui que tá um pouquinho torto. É saber qual é a sua identidade. Então, o ponto de todas as coisas, o ponto de você descobrir qual é o seu propósito. Primeiro, você tem que saber quem você é. Você tem que ter convicção e ter a certeza daquilo que você é. Porque se você não sabe quem você é, como é que você vai descobrir o que você vai fazer? E a gente encontra muito pessoas que ainda não sabem quem são em Deus, não sabem, não tomaram posse da identidade que elas têm em Deus e se perguntam qual é o propósito. Então, como ela vai saber o que ela vai fazer se ela ainda não sabe quem ela é? Então, tá aqui, ó, a falta de identidade rouba seu propósito. Saiba quem você é para saber para que foi chamado. Então, o primeiro ponto é saber sua identidade, saber quem você é, conhecer o seu pai, buscar intimidade com ele, se portar como filho e filha de Deus. E filho e filha não tem vergonha de se achegar ao pai, não tem vergonha de fazer perguntas ao pai, tem liberdade com o seu pai. Mas você só vai ter liberdade se você souber quem é. Um exemplo. Se você vai à casa do seu pai ou da sua mãe, você tem liberdade. Tem liberdade de abrir a geladeira, tem liberdade de deitar ao sofá, tem liberdade de fazer uma pergunta, tem liberdade de tirar suas dúvidas. Mas quando você vai na casa de um estranho, você não faz nada disso, né? Porque você não tem intimidade. Você fica sem jeito até de perguntar, você não, né? Fica sem jeito até às vezes de pedir algo, uma água ou qualquer coisa. Então, primeiro você precisa saber quem você é, tomar a sua identidade de filha e filho de Deus, para que você tenha liberdade com o seu pai, para que ele venha revelar a você aquilo que ele quer que você faça. Amém? Então, quem não sabe quem é, não sabe o poder que tem, né? E os filhos têm poder e autoridade que herdaram do pai. E às vezes muitas das coisas acontecem e nos roubam do propósito, porque nós não tomamos posse do poder e autoridade que nós herdamos do Pai. Mas por que nós não sabemos? Porque a gente muitas das vezes não vê Deus como um Pai, né? Vê Deus como um Deus muito longe. Mas hoje é dia de você tomar posse da sua identidade, você tomar posse da sua paternidade, de você saber quem é, para que você saiba o poder que você tem, o poder e a autoridade que você carrega através de Cristo. Amém? Jesus é o maior exemplo de propósito. Nós vamos falar sobre isso. E ele cumpriu o propósito para te dar esse direito de ser chamado de filho e filha de Deus. Só depende de nós. Só depende de nós reconhecer Jesus, né? Aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, para nos tornarmos filhos de Deus. Então, a parte mais difícil para nos tornarmos filhos, Jesus já fez. Esse foi o propósito de Jesus vir à Terra, né? Foi a morte de cruz, para que nós pudéssemos ter esse direito. Então não abra mão do seu direito. Amém? Então o primeiro ponto é esse. É a identidade, você saber quem você é. O segundo, o propósito da sua vida é mais importante do que os seus planos. Então o seu propósito sempre vai ser maior do que a sua vontade. Sempre vai ser maior daquilo que você planejou para você. Sempre vai ser maior do que todas as coisas, o propósito.
Muitas das vezes nós nos perguntamos qual é o propósito, né, ou o chamado. Viviane, propósito e chamado são a mesma coisa? Eles andam juntos. Propósito é um, chamado nós temos vários, mas o chamado é o caminho para o propósito. Você não consegue chegar ao propósito sem que cumpra os chamados. Amém? Então, muitas das vezes precisamos saber primeiro o que nos paralisa. Porque muitas das vezes nós perguntamos ao Senhor qual é o propósito. E às vezes Deus até já respondeu qual é o propósito, mas nós estamos deixando de cumprir o propósito porque precisamos abrir mão de coisas. Então a pergunta certa para a gente iniciar sabendo qual é o propósito é: o que eu preciso abrir mão para que eu cumpra o meu propósito? Porque o meu propósito é maior do que os meus planos e sempre vai ser. Então muitas das vezes estamos fazendo muitas coisas que não fomos chamados para fazer, né? Fazendo muitas coisas até às vezes ao olhar humano muito bem, né? Cumprindo muito bem aquilo que nós estamos fazendo, mas não estamos fazendo o que fomos chamados para ser feito. E quando nós não fazemos o que fomos chamados para ser feito, nós nos afastamos do propósito. Amém? O teu propósito não é aquilo que você somente faz bem, mas é aquilo que você faz diante do seu chamado. Porque quando você faz, você glorifica o nome do Senhor. Amém? Então não é aquilo que você faz de melhor, o que você faz bem, mas é aquilo que você foi chamado para fazer. E muitas das vezes os nossos planos e projetos nos afastam do propósito, nos afastam do nosso chamado. Aí eu botei assim, muitas das vezes demoramos para cumprir o propósito porque estamos cumprindo primeiro as nossas vontades e os nossos planos. Né? Então, às vezes, a gente está tão ali focado nas nossas vontades, nossos planos, nossos projetos, e o nosso propósito está lá, paradinho, esperando. Amém? Então, se corremos sem direção, né? Quando a gente vai focado só nas nossas vontades, no nosso desejo, nós estamos correndo em direção das nossas vontades, né? E quando corremos sem direção, corremos com muita velocidade, mas sem direção, uma direção certa e sem um destino certo, nós chegamos mais rápido. Mas aonde? A lugar nenhum. Então o teu propósito tem sempre um destino certo. Mas às vezes você faz, já teve essa sensação que você faz e nada acontece? Parece que nada está acontecendo, que nada está mudando. Porque você está correndo muito rápido, mas está correndo a lugar nenhum. Quem corre sem destino chega rápido, mas a lugar nenhum. Então mesmo que você vai caminhando, mas se você for para o destino certo, você vai chegar ao seu propósito. Amém? Só não se distraia correndo atrás daquilo que Deus não te chamou para fazer. Amém? Então esse é o nosso segundo ponto, certo? Terceiro ponto, seu propósito é para fora e não para dentro. Lembra que eu falei que ia falar de Jesus? Vamos falar de Jesus. Jesus veio à Terra para cumprir um propósito que glorifica o nome do Pai. O propósito sempre está ligado a glorificar o nome do Pai. Jesus veio à Terra a cumprir um propósito. O que ele veio fazer? Será a vontade dele? Né? A vontade como homem, tá? Jesus, a gente sabe que ele veio 100% homem, 100% Deus. Então vamos falar da parte homem, porque ele veio 100% homem para mostrar pra gente que é possível, para nos ensinar, certo? Então Jesus, quando veio à Terra para cumprir o propósito de nos dar a vida eterna, nos dar a chance, a possibilidade que não existia para nós da vida eterna, ele veio para fazer para o outro. Você não viu Jesus morar em castelos, né? Sendo mais bem tratado? Você não viu Jesus vindo cumprir um propósito que o vangloriava, o dava vantagens? Não, ele veio para servir, ele veio para ensinar para o outro, ele veio para curar o outro, ele veio para libertar o outro e ele veio para entregar a sua vida por todos, numa entrega de dor. Então, o evangelho e o propósito sempre estão ligados no dar e não no receber. Então, não tem nada a ver com você. O seu propósito, vou te dar uma
Triste boa notícia. O seu propósito não está ligado a você. O seu propósito está ligado a quem está à sua volta. E assim o propósito do outro está ligado a você. Porque assim é Cristo, né? Assim Cristo nos ensina. Se cada um fizer a sua parte e entender que não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com o outro, ninguém faz nada para si, mas todos fazem tudo por todos. Então, se todo mundo entender que você precisa dar e não receber, todos irão receber. Entendeu? A matemática dos céus. Quando você dá, quando você divide, você não perde. Quando você divide, você multiplica. O que falta as pessoas entenderem é que elas precisam entregar. E não ficar sentado esperando somente receber. Amém? Então, Cristo veio para nos ensinar que o propósito está totalmente ligado na entrega e não no receber. Então, o teu propósito, grava isso aí. Quem estiver anotando, anote. O seu propósito não está ligado a você, está ligado a outros. Amém? O seu propósito nunca será para suprir a sua própria necessidade, porque quem supre as suas necessidades é o Senhor. E o seu propósito não pode tirar o lugar de Deus. Então, se o seu propósito sacia, supre a sua necessidade, o seu propósito está tirando o lugar de Deus. Porque a Bíblia nos ensina que quem vai suprir todas as suas necessidades é o Senhor. Então, e como que o Senhor vai fazer isso? Às vezes usando alguém, como o Senhor quer usar você para suprir a necessidade do outro. Entendeu? É assim a visão da eternidade, é assim a visão dos céus. Então, não tem nada ligado a você. Eu quero até ler aqui com vocês e para que isso, né, bolou minha língua aqui. Concretizar isso que eu estou falando com vocês. Que o nosso propósito nunca pode tirar o lugar de Deus. Lembra que eu falei que o nosso propósito está 100% ligado a glorificar e honrar o nome de Deus? Então vem assim, ó, pode até, às vezes o que você faz, que você acha que é o seu propósito, ligado em você, ligado a você, pode até dar certo no início, mas uma hora vai falhar. E a Bíblia diz isso aqui, ó, Atos 5:38, diz assim: portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o propósito deles e o que eles fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Entendeu? Então aí tá a chave. Tomarmos cuidado para não estarmos carregando placa de que esse é o meu propósito, tá fazendo aquilo que não é o seu propósito, que não foi o que Deus chamou para fazer, ligado à sua vaidade, ligado às suas emoções. Porque no início pode até ser que comece dando certo, mas uma hora vai ser frustrado, porque o seu propósito não pode tirar o lugar de Deus, nunca. Amém? O seu propósito sempre será para os outros, porque propósito sempre será dar e não receber, como falei com vocês. Então, número 4, quarto ponto sobre propósito. O seu propósito está ligado à sua dor. E aí, aquilo que dói, aquilo que fere, aquilo que você acha que não vai aguentar mais, Deus a sua maior ferida, a sua maior dor na mão de Deus vai se tornar uma plataforma que te lança para o seu chamado. Sabe aquilo que dói? Sabe aquilo que você acha que você não vai conseguir vencer? Sozinha você não vai conseguir vencer, mas com Deus você vai conseguir vencer, amém? Então, sabe essa luta que você tá, sabe esse desafio que você passa, sabe isso tudo, essa dor que você sente? Deus vai te usar. Ele vai chegar um momento onde Ele vai sarar a sua dor, para que com a dor que você sentiu, você vai curar a dor de outros, para que você possa falar com propriedade. Quando alguém te procurar, falando com você de algo que você passou, você vai falar com propriedade: eu venci essa luta, eu venci essa dor em Deus, e você também vai vencer. Porque quando a gente fala com propriedade daquilo que a gente passa, tem um outro peso. É melhor que eu fale assim: fulana também conseguiu. Quando você se mostra: eu consegui em Cristo passar por essa dor, eu consegui em Cristo superar tudo isso. Se eu conseguir, você vai conseguir, porque eu não sou melhor do que você.
Amém? Então a dor que Deus te coloca é para glorificar o nome dele. Eu vou até falar algo com vocês que eu nem ia falar. Eu tava tentando preparar uma mensagem sobre isso esses dias. Eu falo assim, pastor, eu tô meio doida. Aí eu começo a falar para ele as coisas que eu penso. E esses dias eu tava pensando sobre a dor. Já que eu tô falando de dor aqui, vou então entrar nesse parênteses com vocês. Porque me levei agora, o Senhor me lembrou agora isso que eu estava pensando ali na minha cama, indo dormir. Pensando sobre dor. E me veio, né, a questão da dor. Você já percebeu que quando você se fere, você machuca, numa coisa muito grave, né? Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, se tiver, bota aí eu, né? Eu ainda não tive essa experiência. Mas quando você se fere e a dor é muito, muito, muito grande que você desmaia, já tiveram, conheceram alguém que passaram nessa situação, que a pessoa desmaiou de tanta dor? Aí eu pensando nisso, né? Eu falei assim, meu Deus, né? A pessoa chega num nível de dor onde ela não vai aguentar mais, o corpo dela entende que ela não aguenta mais e a apaga. E aí foi como se o Senhor falasse assim ao meu coração, a dor nunca é para te matar. Ninguém nunca morreu de dor. Você já conhece alguém que morreu de dor? É expressão a gente falar. A pessoa morre daquela ferida ou daquela doença, mas a pessoa não tem um atestado de óbito dizendo morreu por dor, né? Então, a dor não é para te matar. E aí eu comecei a pensar nisso no lado espiritual. E eu falei assim, já percebeu que quando a gente chega num nível que parece que não tem mais jeito, fala assim, vou morrer, eu não aguento mais passar por isso. É como se o Senhor viesse, botasse a gente para desmaiar e carregasse a gente no colo. A gente já tiveram, eu sou só eu doida que penso dessa forma, que eu comecei a pensar dessas coisas. Eu falei pro meu marido, ele ficou assim me olhando, eu falei assim, filho, eu sou doida, porque eu comecei a pensar nisso. O Senhor vem também quando a gente sente uma dor que a gente não aguenta mais, é como se o Senhor nos desmaiasse, nos carregasse no colo e falou assim, pronto, era até aqui que eu queria te levar, essa dor não vai te matar. Então, é isso que eu quero falar pra você, a dor nunca é pra te matar, amém? A dor que você sente não é pra te matar, nem no físico, ninguém morre de dor. Se chegar no nível que a pessoa não aguenta mais, ela paga, né? Pra proteger ela daquela dor intensa. E é isso que o Senhor vai fazer comigo e com você. Quando a gente chegar num nível de dor que parece que a gente não aguenta mais, o Senhor vai vir e vai desmaiar a gente e fala assim, pronto, é agora que eu entro em ação. Você já chegou no seu limite. Amém? E essa dor que você sente, você vai usar ela para curar outras pessoas. Deus vai usar a sua dor como um trampolim para o seu chamado. Amém? Então por isso que quando a gente passa por momentos difíceis, a gente sempre fala, tem um propósito para tudo isso. Existe um propósito para tudo isso. Toda a nossa vida tem um propósito. Tudo que nós fazemos tem propósito. Nada é em vão. Tudo tem um propósito, tem um porquê. Deus não faz nada à toa. Nós existimos por um propósito, né? A Bíblia mesmo fala isso. Você não nasceu por um acaso. Seus pais podem até achar que, por um descuido, me descuidei, que você nasceu. Não. A vida está na mão do Senhor. Ninguém nasce sem um propósito. Amém? Então Ele te criou para um propósito. Então essa dor não é para te matar. Essa dor é para te levar a um nível maior. Essa dor é para que Ele cumpra o propósito que Ele tem na sua vida, para curar dores de outras pessoas. A sua maior luta de hoje é o seu maior testemunho amanhã. Então a maior luta que você está enfrentando hoje, começa a guardar. Eu anoto. Esses dias eu passei por uma situação que eu senti muita dor. Muita dor, muita dor, muita dor. E aí minha mãe falou assim pra mim, Viviane, se lembre do livro. E aí naquele momento, porque a dor estava me cegando, até naquela mesma semana, estava passando na televisão o filme A Cabana, e aonde a personagem, né, que entre aspas, vamos falar que é Deus, né? Ali o personagem disse assim pra ele, quando você chega num nível de dor, parece até que eu não existo. E é assim, né? Que muitas das vezes acontece. Naquele dia ela falou assim pra mim, Viviane, não se esqueça do livro. Eu anoto, eu printo muitas coisas, muitas experiências que eu tenho com Deus, muitas coisas que Deus fala comigo. Eu tenho tudo no meu e-mail, eu vou guardando. Mas aquele dia a dor estava tão grande que eu não queria saber de escrever. E aí eu até falei assim, mas eu estou cansada de escrever. Deus, Ele me perguntou se eu quero escrever, isso é normal.
Você também se sentir assim quando você está na dor. Mas depois você respira e pensa e lembra quem você é. Lembra da identidade, que é o primeiro ponto lá do início. Você lembra quem você é e você lembra quem é o seu pai. Você fala assim, não, eu vou escrever. Tudo isso tem um propósito. Então, você não pode chegar no quarto ponto sem você tomar posse do primeiro. Esses dias eu estava conversando até com um pastor da nossa igreja e eu falei para ele, existem processos que são tão dolorosos que se você não tiver uma vida com Deus, uma experiência pessoal com Deus, a dor e o sofrimento te tira a certeza da existência de Deus. Então, por isso que você nunca pode esquecer quem você é. Por isso que é tão importante você ter a sua experiência com Deus. Por isso que é tão importante você parar de viver com a experiência do outro. Porque quando chegar num dia de dor, de luta, onde as circunstâncias vão querer roubar a certeza de quem é Deus na sua vida, essas experiências vão vir à sua memória e vão te lembrar quem você é. Então, o primeiro passo não pode ser pulado. Você nunca vai conseguir viver o seu propósito se você primeiro não saber quem você é. Se primeiro você não tiver experiências com seu pai, tiver intimidade com ele, para abrir geladeira, para fazer perguntas, para poder deitar no sofá, para poder pedir um cafuné, para poder pedir um carinho num dia de dor, para poder tirar as suas dúvidas, você precisa ter intimidade com Deus. Então não pule etapas. A primeira etapa, identidade. Tudo começa quando você sabe quem você é. Você não chega a lugar nenhum sem a sua identidade. Você não consegue pegar um avião daqui a São Paulo sem a sua identidade. Você não chega a lugar nenhum sem ela. Amém? Você pode até fazer passeios aqui, ó, pertinhos, né? Você pode até chegar sem identidade, não sei, no Rio, no centro do Rio, na região dos lagos, por aqui. Mas não é por aqui, não é por perto que Deus quer te levar. Não é nesse nível que Deus quer com você. Ele quer te levar a lugares altos, a lugares longe com Ele. E para isso você precisa ter identidade, senão você não vai embarcar. Amém? E aí, para finalizar, quero dividir aqui com vocês. O seu chamado te leva ao seu propósito. Um está relacionado ao outro. O seu propósito é fazer tudo para a glória de Deus. Então, de tudo que eu falei, tudo que você fizer, tem que ser para a glória dele. Qual é o meu propósito, Viviane? Glorificar o nome do Senhor. Agora, aonde? Você vai precisar ter intimidade com ele para descobrir se é conversando com pessoas na rua, se é cuidando de pessoas, se é cantando, se é pregando, se é cuidando da sua igreja, se é cuidando da sua família. O que você fizer tem que ser para a glória de Deus. E aí precisamos ter esse cuidado, tá? Principalmente nessas questões de onde se aparece mais, de você não fazer algo achando que é para a glória de Deus, quando você está tentando pegar a glória para você. Aí quando a gente falou lá, né, daquele ponto de que o seu propósito não tem nada a ver com você. O seu propósito não tem nada a ver com os seus planos, mas sim com os planos do Senhor. Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Então o seu propósito é glorificar o nome do Senhor, fazer o nome dele grande, mostrar quem ele é Deus da sua vida, apresentar o amor dele a outras vidas. Esse é o seu propósito. Amém? Que você vai cumprir através dos seus chamados. Chamados existe, lembra que eu falei? Chamado existe vários, mas propósito é um. Qual é o seu propósito? Glorificar, exaltar o nome do Senhor. E aí é só você olhar o que você faz e se perguntar: o que eu estou fazendo? É para a glória do Senhor? É para a minha glória? É para glorificar o nome do Senhor? É para satisfazer a minha vontade? É para glorificar o nome do Senhor ou levantar o meu ego? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu faço isso? Então faça essa pergunta. Depois da identidade, comece a se perguntar: por que você faz aquilo que você faz? Amém? Então que essa palavra entre ao seu coração, como tem entrado ao meu, que a gente venha a examinar todos os dias e perceber e ver se aquilo que estamos fazendo está sendo para glorificar o nome do Senhor. Amém? E eu queria muito que vocês colocassem aí. Eu não vi com ninguém colocando. Eu vi um pedido da Dina para orar, acho que pelo cunhado dela. Vou estar orando. E quem viu aí também, o recado dela esteja orando também.
Vamos orar um pelos outros. Nós não precisamos conhecer as pessoas para orar por essas pessoas, porque Deus conhece a todos. Amém? Então seja só um canal de intercessão por essa vida. E aí eu queria pedir para que você colocasse uma sugestão de algo para a gente debater na próxima semana. Tá bom? Eu quero contar com a sua ajuda. Tá bom? Para semana que vem a gente preparar algo bem legal. Eu vou estudar aquilo que você colocar aí, a sua sugestão. Vou estudar, me dedicar direitinho para que eu possa, junto com você, tirar as nossas dúvidas no Senhor. Amém? Eu espero ter ajudado vocês com a sua dúvida sobre o seu propósito. Amém? Você foi criado por um propósito lindo. Glorificar ao nome do Senhor em tudo que você fizer. Amém? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Até semana que vem, até a segunda-feira que vem, espero contar com vocês aqui, tá bom? Muito obrigada por vocês abrirem mão um pouquinho do seu tempo nessa segunda para estar aqui comigo. Muito obrigada, tá? Fiquem com Deus, amo vocês, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que você venha ter uma semana de muitas experiências com seu Pai. Toma posse da sua identidade. Amém? Amém. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.